Durante os anos 90 e os anos 2000, o termo supermodel, top model, uber model comeu completamente a cabeça dos jovens. Não todos, claro. E a febre das agências de modelo começaram. Todo mundo queria ser modelo, ficar rico, famoso, ganhar muito dinheiro. Victoria's Secret despontou como o sonho de todas as garotas. E é nesse contexto que nasceu America's Next Top Model, o reality show que prometia descobrir a mais nova top model do pedaço. E o que pra gente parecia ser um grande sonho era, na verdade, um pesadelo pra maioria das meninas. E, meus amigos, naquele estilo bate-papo, vamos falar de America's Next Top Model. Se vocês não conhecem esse programa, eu vou apresentar ele pra vocês. Talvez vocês fiquem até curiosos, com vontade de realmente saber como funciona, de assistir os episódios, porque é viciante, sabe? Se você pega desde o começo, você entende qual que é a proposta do programa, é viciante, porque você se vê ali. E eu sempre imaginava assim, cara, eu faria desse jeito, eu faria daquele outro jeito. Cara, nesse eu ia entregar muito. Nossa, nesse eu não sei. Porque são os desafios que, lá nos anos 2000, acho que como o povo não tinha muita noção, não tinha internet, disseminação de informação. A informação era restrita. A gente não tinha, né, como pesquisar como eram as coisas. A gente acreditava que, sei lá, o mundo da moda, o mundo fashion, das supermodelos eram exatamente do jeito que ia aparecer no America's Next Top Model. Só que, olhando hoje, a gente pensa, gente, por que a gente achou que isso era sério? Tipo, por que eu achei que esse programa era sério? Não faz sentido. Mas eu era completamente viciado, inclusive assisti de novo a 6ª temporada pra poder falar pra vocês do que se trata. Só que aí vieram 2 documentários, um da Netflix e um, se eu não me engano, é do E! Entertainment Television, que era onde passava Keeping Up with the Kardashians, que é tipo, é um mais sensacionalista, aonde é Rotten Dirty Scandals, alguma coisa assim, tipo escândalos sujos. E aí teve o episódio agora, 2 episódios, America's Next Top Model, parte 1 e parte 2, com ex-modelos, pessoas que participaram da produção, etc, pra poder falar da podridão, na visão deles, né, da podridão que era o programa. Teve gente ali que eu achei que foi um pouco oportunista, sabe? Quis fazer muito auê em cima disso, só que a gente não pode julgar, né? Tô falando da Lisa. A gente não pode julgar, porque pode ser que, na verdade, ela estivesse esperando a oportunidade de poder falar, sabe? Mas é que ela falou coisas que já foram desmentidas por outras modelos que falaram isso. Não aconteceu. Na cabeça da Lisa aconteceu. Então, assim, vamos analisar tudo agora. Vamos bater esse papo bem gostoso sobre America's Next Top Model. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e vem desvendar o sonho de ser modelo nos anos 2000. Na verdade, atravessou a era. Bora falar de America's Next Top Model. Bom, vamos começar do começo, né? Sobre o que é o programa. É basicamente um programa onde a Tyra Banks, que era uma supermodelo, sim, durante os anos... Começou nos anos 80, se eu não me engano, passou ali anos 90, nos 2000 ela já tava um pouco mais caidinha. A gente vai falar sobre isso. Caidinha, não de uma maneira pejorativa, ela já não tava mais naquela coisa, né? Tanto que em 2005 foi a última vez que ela desfilou no Victoria's Secret, que foi talvez o Victoria's Secret mais icônico de todos os tempos, que é o que é mais lembrado, que foi o que realmente trouxe fama pro Victoria's Secret, que é um show incrível, inspirado no Natal. Nossa, Gisele Bündchen abria com aquele, não sei o que, bra, que é a lingerie de $1 milhão, né, que é a mais cara. Todo ano o Victoria's Secret tinha isso, né, de colocar uma supermodelo pra desfilar com essa joia da grife. Então, assim, eu lembro que naquele ano foi o último desfile dela. E ela era, claro, uma mega influência no mundo da moda. Ela, negra, fazendo de tudo. Tinham poucas negras conhecidas, que eu me lembro, tinha ela, tinha a Celita, que não era tão conhecida, na verdade não era nem... Apesar dela ser do Victoria's Secret, ela não era tão conhecida. A Naomi, era Tyra e Naomi Campbell, praticamente. E aí a Tyra, ela simplesmente teve uma ideia de fazer um programa, um reality show, aonde nós presenciaríamos a escolha da próxima America's Next Top Model. O programa, no caso, é ela, uma banca de jurados e 12 ou 13 meninas disputando pelo título. E aí o que acontece? Existe a pré-seleção, a pré-seletiva. A gente assiste essa seletiva onde as meninas se apresentam pra Tyra e pro Miss J e pro Jay Alexander, que são os 2 melhores amigos da Tyra até então, tá? Na época era tipo assim, meu Deus, unha e carne. E a Tyra foi precursora, tá? De colocar 2 gay, entendeu? Uma das gay gigante
gigante que desfilava igual uma mulher, cheio de trejeito. O outro também era afeminado, mas colocar eles à frente de um programa, de um reality show que se tornou, tipo, #1 lá nos Estados Unidos e ao redor do mundo também se tornou muito popular. Isso era uma coisa pra frentexíssima. E aí, durante essa seletiva, a gente via ela vendo quem dá pra ser modelo, quem não dá. Das selecionadas iam pra uma casa, ficavam nessa casa e aí tinham os desafios, né? Tinha um mini desafio que tinha alguma coisa a ver ali com o mundo da moda, que elas iam precisar fazer alguma coisinha. E o Maxi Challenge, o desafio máximo ali da semana, que normalmente era uma sessão de fotos em alguma esfera. No fim, elas eram julgadas pela entrega da foto. A melhor foto, obviamente, se destacava, tudo e tal. As duas piores fotos iam pra eliminação, uma delas era eliminada e a outra ficava a gosto da Tyra, ela que escolhia. Ela e os jurados, mas eu acho que era mais ela. No começo eu acho que tinha mais seriedade, depois virou qualquer coisa. E qual que é a maior diversão desse programa? Primeiro porque a gente fica vendo essas meninas passar por uns negócios que a gente fala, pelo amor de Deus. Por exemplo, no segundo ou terceiro episódio acontecia um lance chamado makeover, que era a transformação, que era quando a Tyra pegava a garota ali, entre aspas, né, a gata borralheira e transformava na Cinderela, né? Tinha aquela coisa de, não, você não tá, você só não... Porque tinha muitas meninas que tinham muita insegurança e que acreditavam que poderiam ser modelos por serem magras, altas e tudo mais. Mas tinha uma insegurança com a imagem e a promessa da Tyra no makeover era: eu vou tirar de você essa beleza, você vai ver só o que vai acontecer. E aí, era uma loucura, porque a Tyra, ela, tipo assim, o makeover tinha a ver com o cabelo, basicamente, tá? Ela cortava o cabelo dela. Algumas meninas se davam bem, porque a Tyra olhava e falava assim, vocês vão deixar com o cabelo longo, vamos fazer um cabelão. Só que tinha as garotas que a Tyra virava falava assim, não, vamos deixar o cabelo bem curtinho. E isso pra mim sempre foi esquisito. Apesar de eu gostar muito do America's Next Top Model, eu sempre pensava, cara, se eu fosse uma garota e entrasse, talvez nessa hora eu fosse não gostar tanto. Fosse a hora que talvez me impedisse de querer me inscrever no programa, porque na hora que eu chegasse lá, a Tyra virar pra mim e falar bem assim, olha, você vai cortar bem curtinho, bem... Putz, eu ia falar, meu Deus. Imagina ela falando, não, você vai repicar e vai fazer loiro, ou sei lá, ou faça alguma coisa que tipo eu diga, não, pra mim não funciona, sabe? Eu sempre, essa parte sempre me deu asco. E aí eu me lembro de uma das transformações que eu acho que é sempre a que mais chama a atenção de todo mundo que assiste algumas temporadas, quando assiste a sexta, que é de uma modelo chamada Jade. Por quê? A Jade, ela tinha uma certa insegurança, assim, na verdade não era insegurança, ela botava a segurança dela no cabelo. Então ela tinha um cabelão assim, e ela o tempo todo falava que não via a hora de chegar o makeover, porque ela queria um cabelão grandão, ela não via a hora de a Tyra olhar pra ele e falar bem assim, tá, a gente vai deixar você com um cabelo gigantesco, bem grandão, muito volumoso e tal. E chegou na hora, a Tyra simplesmente falou bem assim, tá, a gente vai cortar bem curtinho e vai pintar de loiro, não só o seu cabelo, mas as suas sobrancelhas também, porque vai suavizar o seu rosto. Isso acabou com ela. Ela odiou. Durante o programa todo, ela sempre falava que tinha odiado o cabelo dela, odiado o que fizeram com ela. Inclusive, depois do makeover, ela volta no carro, olhando uma revista de moda, né, de modelo, ela fala, olha só, cabelo longo. Ai, cabelo longo, cabelo longo. Deixa eu ver, cabelo curtinho? Não, cabelo longo. Então, ela criticava as próprias escolhas no programa. Ela também foi uma das únicas a falar que foi escolhido ali naquele momento o pior take dela, porque teve um dos challenges dessa temporada que foi gravar um comercial pra CoverGirl. A gente vai falar da CoverGirl mais pra frente, mas assim, você tinha que gravar um comercial pra CoverGirl. E na hora que foram mostrar o comercial dela, era um comercial que ela não foi bem. Só que eles gravaram 2 takes e ela falou, vocês escolheram o take ruim. Ela teve peito pra falar isso e foi pro ar. E aí a Tyra deixou claro pra ela assim que nem sempre, quando ela fizer um trabalho de modelo, vai ser a foto preferida dela, vai ser o take preferido dela, nem sempre. Só que aí não é um trabalho real, é um concurso, basicamente. Um reality show é uma competição. Você está me prejudicando escolhendo um take ruim, porque vocês sabem que esse take é ruim. E aí, gente, eu já vou começar a misturar as coisas, porque a gente já começa a falar bem e falar mal do programa. No documentário da Netflix, o Jay Alexander, que era ele era, tipo, não sei dizer o que ele era. Ele era o diretor artístico do America's Next Top Model, no que se diz respeito aos ensaios fotográficos, a tudo que as modelos faziam durante o dia. Seja o mini challenge, né,
né? A grande maioria é ele que tá por trás, mas a sessão de fotos é ele quem conduz a sessão de fotos, é ele quem dirige a sessão de fotos. Então, segundo ele batia a ideia com a Taira, fechava a ideia, a produção gostava e tal, beleza, vai ser isso. Chegava lá na hora, ele tocava o pau, entendeu? E ia embora. Ele teve um problema com a Taira em dado momento, porque ele começou a ver que a competição, ela tava indo pra uns lados que ele não queria, segundo ele. Por quê? O programa começou a ficar meio problemático. Ele já era meio problemático, porque assim, a Taira depreciava as meninas, depreciava assim, ela falava uns negócios que tipo, cara, você toca direto no ego dessas meninas com o que você faz, com o que você fala com elas. Mas além disso, tinha alguns jurados, por exemplo, a Janice Dickinson, ela era super ácida. Depois, ela falou que a produção queria que ela fosse ácida. Quanto mais ácida ela era, mais eles gostavam. Então, ela jogou porque era o jogo da televisão, entendeu? Mas isso poderia ter sido evitado. Não era evitado pela produção. Deixavam que ela fosse... Então, ela falava coisas terríveis pras meninas. Ela criticava o peso das garotas e a Taira chegou, depois de umas temporadas mais pra frente, a criticar o peso das garotas. Isso porque, gente, na verdade, o que a Taira queria com o programa era acabar com os padrões impostos pela indústria da moda. Então ela queria colocar bastante garotas negras, garotas que não se enquadravam no que eles ali diziam que era a coisa mais linda do mundo, para poder mostrar para eles o quanto outras garotas com belezas diferentes podiam fazer aquilo. Então o programa nasceu com uma ideia genuína de transformar o cenário fashion e, de fato, descobrir essas garotas. Mas com o tempo isso foi se perdendo. E aí chegou a ponto da Taira, que sempre foi muito criticada por conta do corpo dela, né? Porque depois de uma certa idade ela não conseguiu se manter uma garota alta e magrinha. Ela começou a ganhar muita curva, começou a ganhar coxa, começou a ganhar peito. Ela chegou a falar pra uma das meninas lá, pras modelos, não uma, algumas vezes, que tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alimentação, não pode ficar comendo igual uma doida, porque nós estamos tentando mudar o mundo da moda, mas por enquanto ele ainda é assim. Ele ainda quer garotas magras. Então, isso batia de frente com as meninas, tanto que tem uma das modelos que ela fala que ela recebeu muita mensagem sobre garotas que começaram a ter distúrbio alimentar depois da temporada dela, porque era reforçado o tempo todo que ela tava gorda, que ela não tava bem. E ela tava magra, assim, ela era magra. Ela tinha ela era magra. Não podia nem dizer que ela tinha uma gordurinha na barriga. Não, ela era magra. Só que, tipo, ela não era magra o suficiente, ela tinha que ser mais magra. E o enredo em torno dela, o enredo que criaram em torno dela era da garota descompensada, que tava comendo horrores lá dentro. E ela falou que ela ficou muito triste quando ela viu a edição. Por quê? Porque, por exemplo, pegaram um take dela onde ela comeu uma rosquinha, um doce, que eu não sei qual que era. Eles falaram, e eles dividiram e colocaram como se eu tivesse comido 3 doces. Mas foi um só. É que eles colocaram de outros ângulos e pareceu que o tempo tinha passado e eu estava comendo mais um e comendo mais um. Ou seja, eles literalmente mexiam no que tinha acontecido pra poder trazer o enredo deles. E aí começou a ficar problemático no sentido de que começou a ter os ensaios fotográficos. Por exemplo, teve um lá de etnia, aonde eles basicamente, durante os anos 2000, né, quase década de 2010, eles fizeram blackface, simplesmente. Transformaram uma garota branca numa garota negra. Segundo a Taira, era pra mostrar que somos todos iguais. Só que, segundo ela teve a melhor das intenções. Só que ela sabia que aquilo tava esquisito, que aquilo não tava legal. E ela fez. E todo mundo sabia. E foi aí que o Jay, que era o diretor artístico, né, das sessões, ele não pôde opinar. Foi chegando nesses extremos, ele não podia opinar, ele recebia qualquer sessão e tinha que executar. Então ele falou que, de uma forma bem desagradável pra ele conduziu essa sessão de fotos e no fim, obviamente agora a internet caiu matando, porque na época, gente, que passava America's Next Top Model, tava começando assim, na época que era realmente um grande boom, as redes sociais estavam começando, o Orkut tava engatinhando, sabe? Não tinha Instagram, Twitter, Facebook, nada disso. A coisa tava ainda, então as pessoas, elas não sabiam que elas podiam se manifestar, não tinham lugar pra se manifestar, as pessoas não tinham voz direito ainda, né? Então quando explodiu e rompeu a bolha de novo a America's Next Top Model, que foi durante a pandemia, o povo começou a comentar sobre isso. Chegou nesse episódio, o povo falava das transformações, falando o quanto isso era problemático, de algumas sessões de foto. Teve uma sessão de fotos, gente,
que assim, juro pra vocês, a modelo, a mãe, assim, algum parente próximo, com um tiro na cabeça. Na sessão de fotos, era uma sessão de fotos de violência, então elas iam fotografar de uma forma glamurosa um tipo de morte violenta. Então, teve a garota que foi estrangulada, teve a garota que caiu da escada, teve a garota... E essa menina, o ensaio dela foi morta com um tiro na cabeça. Vocês acreditam? E aí, pra ela, foi um terror aquilo, porque ela reviveu esse trauma. Quando eu era criança, a minha mãe foi baleada e ficou paralisada da cintura pra baixo. Eles sabiam disso, porque tava na minha inscrição. E mesmo assim, me escolheram pra fazer esse ensaio em particular. Eu pensei que era uma coincidência na época, mas acho que não foi. Ou seja, foi a glamorização da violência. Tipo, absurdamente errado. Só que aí tinha isso, porque também entra nesse ponto aonde, durante o documentário Dirty Scandals, o documentário do E, não do Netflix, o do E, teve um dos depoimentos que a garota falou assim, a Tyra, ela explorava o trauma das garotas. Então acontecia assim, a menina tinha trauma de altura. Fobia de altura. Adivinha? Um ensaio especialmente com as garotas penduradas a 20 metros, num buraco, e a menina tremendo. A outra tinha fobia de barata. Um desfile segurando baratas da Malásia, umas baratas desse tamanho. Isso foi na Season 6, inclusive, a minha preferida. A outra, um trauma com morte. Ah, você vai fazer aqui, ó, assassinada com tiro na cabeça. É muito absurdo. É muito absurdo. E aí o Jay tava querendo sair. E acontece que não deixaram ele sair. O clima ficou ruim entre ele e a Tyra. Então, assim, eles falaram, ele falou, né? O primeiro episódio de America's Next Top Model, a Tyra assistiu no meu apartamento. A gente assistiu juntos. E foi um sucesso estrondoso, porque assim, ninguém acreditava no programa. Ela bateu em absolutamente todas as redes de TV. Até que ela foi em uma chamada UPN, que era uma rede de TV assim, nossa, tava fadada ao fracasso. Já tava basicamente, né, a diretora da época do documentário do Netflix, ela fala que eles estavam basicamente fechando a porta. Quando a Tyra chegou, o lance de, supermodelos e sessão de fotos, não sei o que, e no final a gente vai descobrir quem é a America's Next. Eles falaram assim, quer saber de uma coisa? Vai, vamos. Aí deixaram ela fazer. Deram lá uma verba pra ela pequenininha, tanto que foi tudo filmado assim. Colocaram as garotas num hotel, o local da deliberação era numa parte do hotel ali, numa sala do hotel mesmo. Então assim, a primeira temporada foi triste, mas foi um sucesso arrebatador. Assim, recordes de audiência lá nos Estados Unidos. Tanto que assim, renovaram pra segunda temporada assim, ó. E a segunda temporada foi um sucesso maior ainda. E aí eles começaram a querer 2 temporadas por ano do America's Next Top Model. Então assim, o Jay, ele falou sobre isso. Ele falou, cara, a Tyra foi assistir na minha casa. A gente dormia na mesma cama, eu e ela. A gente combinava todos os lances do programa juntos. Quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo espaço, que eu não podia mais ser eu mesmo, que eu não podia mais ter voz. E eu falei, eu acho que eu quero sair. A Tyra simplesmente respondeu ele 3 dias depois com um e-mail falando, eu tô muito decepcionada com você, tô desapontada com você. E não falou mais com ele. E aí ele falou que o clima era péssimo, porque depois ele recebeu o e-mail da produção falando que era melhor ele continuar de boinha ali com eles. Era melhor pra ele, né? Pra não dar babado pra ele, digamos assim. Porque senão ele não ia mais trabalhar em lugar nenhum, basicamente. Que eles iam queimar o filme dele. Ele falou, então... Aí eles falaram, dá mais um tempinho pra gente, até a gente achar alguém pra colocar no seu lugar, e aí a gente vê isso de você sair. E aí ele aceitou, né? Fazer o quê? Se eu pedir pra sair agora, eu não vou mais trabalhar, porque vocês vão acabar com a minha carreira, então ele ficou. E aí a gente vê, ele fala, né, que nessa temporada em específico, ele não conseguiu falar com a Tyra, ela não atendia o telefone, não dava pra falar com ela. Quando chegou o dia de gravar a pré-seletiva, que é quando tá a Tyra, ele e o Miss J, ele tentou falar com ela. Ele falou, agora vai dar certo. Agora vai ser tudo de bom, porque nós vamos sentar. Ele falou que ele virou pra ela e falou, Tyra, ela nem olhou pra cara dele. Melhores amigos. Ela não olhou pra cara dele. Quando gritaram gravando, ela virou melhor amiga dele de novo, deu risada e ele achando aquilo inacreditável. Parou de gravar, ela saiu e acabou. Ele falou, eu percebi, eu não ia poder falar com ela. Acabou. A cumplicidade existia de mim pra ela. É dela comigo não tinha. Mas por quê? Porque nesse ponto o programa ele já tava um grande estouro. Então, nesse ponto, a própria Tyra já tinha vendido a ideia de top model, de realmente achar uma top model, sabe? De transformar o mundo da moda. Ela já tinha se vendido para o lance de fazer um programa de televisão, entendeu? E o que isso quer dizer? Patifaria, entendeu? É trazer drama, é botar as meninas pra chorar, é trazer briga entre elas, é trazer confronto, é isso. É colocar elas numas situações assim, insalubres, colocar elas pra fotografar num estúdio congelando de lingerie, é menina com fobia de altura tendo que ficar pendurada, sabe? Aquela
aquela patifaria que eu acabei de comentar aqui. Ela já tinha vendido essa ideia. E aí, o Miss J, ele trouxe um negócio que, voltando lá, que eu queria falar sobre ele trouxe um negócio que eu fiquei passado, porque ele falou assim, ele percebeu que o programa já não tinha mais realidade quando chegaram nele e falaram que pro enredo de uma certa modelo ali que tava participando, ele precisava fazer com que ela fosse bem naquele ensaio de fotos, que ela não tava indo bem. E aí falou, se vira, ela precisa arrasar nesse ensaio, porque faz parte do enredo da historinha em torno dela. Então ele percebeu a manipulação. Eles me puxavam de lado e diziam, olha, essa pessoa tem essa história. Precisamos que ela avance por pelo menos mais alguns episódios. Se vira, você tem que abrir mão do... Não só isso, mas quando os episódios iam pro ar, ele percebia o quê? Que não estavam mais escolhendo a melhor foto das modelos. Então assim, quando a Jade teve coragem e falou na cara deles ali, vocês não escolheram meu melhor take? Então assim, a competição não era mais justa. Eles não estavam mais escolhendo. Quando a Tyra fala, and here, your best shot. E aqui a sua melhor foto. Ó que mentira. Que mentira, não é a melhor. É a melhor pro roteirinho que vocês estão fazendo aí. Então, se vocês decidiram que esse episódio, essa menina sai porque ela teve um ataque de arrogância de manhã, e aí vai ser incrível ela ter esse ataque de arrogância de manhã e ser eliminada à noite, vocês vão escolher uma foto ruim dela e vão eliminar ela. Pra fazer a história. Ou seja, já não era mais quem era boa ou quem era ruim. Era a história que a Tyra contava. Sem dizer que, por exemplo, algumas modelos ficavam queimadas. Por quê? Porque a produção resolvia que a história em torno delas seria que ela é agressiva, que ela é desbocada, que ela é preguiçosa. E isso queimava elas na indústria, já de uma forma geral. Não queremos essa garota trabalhando para certas marcas porque a gente viu como ela é no reality. E como é um reality show, é a realidade. Então, olha o perigo dessas garotas ao se exporem, as que queriam realmente a carreira de modelo. Porque muitas delas, gente, nem nossa senhora, a gente vai ver hoje e fala, nossa, mas vocês desistiram total da carreira de modelo. Né? Sim, só participaram da America's Next Top Model, fizeram lá uma gracinha e acabou. E aí, no Dirty Scandals, tem uma parte que a garota, tem uma menina, um depoimento de uma menina que ela começa a falar bem assim, que o programa, ele deixou de ser sobre as modelos e passou a ser sobre a Tyra. E muitos dos depoimentos desse episódio, desse documentário, era em torno de que a Tyra, na verdade, ela queria se crescer no programa. Ela queria se reafirmar como maravilhosa. Então, por exemplo, tem uns depoimentos fortes de uma mulher que ela fala bem assim, que ela não acredita que a Tyra queria realmente lançar alguém, uma super estrela. Alguém que pudesse superar ela, sabe? Tirar, tipo assim, nossa, saiu do programa e se tornou maior que o programa. Ela não queria, ela não tinha essa pretensão. E aí entra muito com o que a gente vê no da Netflix, porque a Danielle, que era uma das garotas que deu depoimento lá na Netflix, que foi uma das vencedoras, inclusive a vencedora da 6ª temporada, que é a que eu mais gosto, ela fala que quando ela chegou na Ford Models, porque ela venceu, né? E aí assim, deixa eu só comentar aqui. Ela sempre falava, né? Um contrato de $100,000 with CoverGirl Cosmetics. $100 mil, um contrato de $100 mil com a CoverGirl. No Dirty Rottens, lá no Dirty Scandals, a menina falou que esse contrato, ele não previa o valor de $100 mil em cash pra ela. É a oportunidade, tá no contrato vinha, a oportunidade de fazer $100 mil trabalhando com a CoverGirl. Mas lá no fundinho do contrato tava falando assim que esse valor tá sujeito a alteração, por quê? Pode ser que nesse 1 ano de contrato a garota não alcance esse valor, ou eles não vejam trabalho pra essa garota fazer, que não dê esse valor, e eles não têm obrigação legal alguma de dar esse dinheiro pra essa menina. Então assim, é o dinheiro que você conseguir fazer. E aí tem o depoimento da vencedora da 2ª temporada, que falou, por exemplo, que ela fechou o contrato com a CoverGirl, né, ganhou e tal. Ela falou, eu fui em um monte de evento de graça. E ficava lá mostrando maquiagem, mostrando os produtos da CoverGirl, só que de graça. Não pagavam nada pra ela. Ou seja, eu não sei se uma das garotas chegou a fazer $100 mil com a CoverGirl. Entende? Mas vamos lá. A Danielle, que foi a vencedora da 6ª temporada, ela falou que quando ela chegou na Ford Models, ela ficou, tipo assim, ganhou o programa, beijo. Acabou. Esquece ligação com a Tyra, com o programa. Acabou. Viva a sua vida, seja feliz. Ok. Quando ela chegou, ela foi ficar numa república de modelos, né, com outras meninas, e ela nunca era chamada pra casting nenhum. Ela falou que chegou na agência, na Ford Models, que era um contrato, né, com a Ford Models, e falaram que é a do reality. Então, eles mantinham ela ali por contrato, assim, por contrato com a UPN, com a America's Next Top Model, mas assim, ela não era mandada pra nada. E a justificativa era que as marcas não queriam trabalhar com ela porque não queriam
queriam uma garota de reality show, né, famosinha de reality show, desfilando a roupa ou à frente da marca, fotografando, etc. E a Tyra nunca fez nada por isso. A Tyra, ela chora que depois a Tyra chegou a assumir pra ela que ela poderia ter feito alguma coisa e nunca fez nada. Então, assim, ela nunca fez trabalho nenhum e ela falou que uma vez foi uma modelo, que a modelo amiga dela, que ficava na casa junto com ela, perguntou pra agência por que ela nunca faz casting nenhum. E eles falaram, não, porque ela é do reality show lá. E o povo não quer. Foi a partir dessa modelo que ela soube que, tipo assim, o fato dela ter vencido o America's Next Top Model era terrível pra carreira dela. Ela disse, eu finalmente perguntei pra nossa agente por que você nunca tem seleções, porque eu vou em seleções com todas as meninas. E ela me falou que eles têm que te tratar diferente porque você veio do Top Model. E ela poderia ter sido uma boa modelo. Aí é que tá. Ela poderia ter tido uma carreira boa se ela não tivesse participado do America's Next Top Model. Só que o America's Next Top Model foi o que deu a chance dela acreditar que ela poderia, porque ela era de uma família pobre, não tinha condições, ela não tinha condições de ir pra Nova York, nem nada disso. Então, assim, é tudo muito, muito... E ela chora, coitada. E com ela aconteceu um negócio no programa, gente, absurdo. Nossa, gente, é tanta coisa pra falar do America's Next Top Model, meu Deus. Que a Tyra queria fechar o buraco nos dentes dela, né? Que ela tinha um buraquinho nos dentes. Ela não queria porque ela gostava. E a Tyra fala pra ela assim, você acha mesmo que a CoverGirl vai te contratar? Olha você aqui na CoverGirl. E aí a Tyra deu um ultimato. Ela não foi uma das melhores da semana. E na hora de entregar, a Tyra falou, você vai ou não vai fechar esse dente? Porque ela não queria. Chegaram a mandar ela pro dentista, o dentista perguntou o que ela queria fazer, ela falou, uma limpeza e tal, e não fechou. Aí, quando ela voltou pro palco, a Tyra falou, você vai ou não vai? Ela falou, tá, eu vou. E aí ela fechou. Ela deixou só uma frestinha assim. E ela não queria. Só que acontece, o que foi o que depois contra? Na temporada seguinte, tinha uma modelo que tinha uma aberturinha no vão dos dentes, e a Tyra resolveu abrir a aberturinha, deixar mais largo, pra ela se parecer com uma outra modelo muito famosa dos anos 80, que tinha também a separação nos dentes. Então, assim, a Danielle tinha que fechar os dentes, porque assim, não dá pra você. A garota da outra temporada, não. Aí quando você compara as duas, você fica pensando, será que tem alguma coisa aqui que a gente não pode falar, né? A gente não pode acusar ninguém de nada, né? Mas que é esquisito, é. Então as garotas venciam esse programa e não queria dizer nada o fato delas terem vencido. Tanto que, assim, algumas realmente conseguiram algum trabalho, fizeram... Que nem, tem uma modelo muito famosa que tá agora, ela até desfilou no Victoria's Secret, que ela tem vitiligo, que ela participou do America's Next Top Model, ela se tornou um case de sucesso, mas pouco se fala, sabe? Pouco se fala. Então, assim, muito poucas, assim, dá pra contar nos dedos de uma mão. As que saíram e realmente aconteceram, a maioria delas nunca deu em nada. E tem as traumatizadas, né? Tem uma que traz um depoimento fortíssimo no documentário do Netflix, aonde a Tyra prometeu o mundo pra ela, falou, não, que ela trabalhava numa farmácia, falava, não, você vai ser uma modelo, e realmente a transformação dela é incrível. Tá? Cortam o cabelo dela, escovam, deixam mais loira. Ela fica assim, cara, realmente assim, uma supermodelo. E o que aconteceu com ela? Ela fez uma viagem, gente, absurdo total. Ela fez uma viagem, ela foi uma das finalistas e no final da season, elas viajavam pra algum país. E o final da season era nesse país, onde elas exploravam a moda, né? O fashion daquele país. Inclusive, teve um ano que foi aqui no Brasil, do ciclo 12, foi aqui no Brasil. E aí ela foi, acho que era Espanha, se não me engano. Só que lá, ela acabou ficando amiga, as meninas ficaram amigas dos modelos com quem elas fizeram um trabalho mais cedo. E ela bebeu todas e ela namorava. E um cara, basicamente, abusou dela. Porque ela tava alcoolizada e a produção permitiu. Não só permitiu, como filmou. No outro dia, quando ela acordou, ela acordou já doida, chorando, querendo ir embora, porque ela se lembrava do que ela tinha feito. E ela queria ligar pro namorado dela pra falar pra ele. Ela queria falar com ele imediatamente. E a produção falou, não vai, não pode ligar, não pode, não vai. Ela falou, então eu vou embora agora. Eu não vou mais cooperar com vocês pro programa, eu vou embora agora. Quando ela arrumou as malas e falou tchau, aí eles falaram, tá bom, pode ligar. Aí ela ligou. Só que eles falaram, você vai ligar, mas a gente vai filmar tudo. Filmaram o namorado dela acabando com ela. Porque ela chora muito na hora de falar pra ele o que foi que ela fez. No caso, teria sido ficado. Ela não ficou só, né? Ela transou com o cara. E o namorado dela, nossa, xingou de bitch, né? De vadia e tal. Foi terrível pra ela. Ela foi eliminada. Claro, ela não tinha mais estado de espírito pra estar ali. E o sonho dela, que prometeram pra ela, que falaram, você não volta mais pra farmácia. Assim que ela foi eliminada, ela voltou pra farmácia. E as pessoas na farmácia encontravam com ela depois que o programa foi ao ar e falaram, ai, você não é daquele programa da America's Next Top Model? Ela, sim. Aí o povo falava, safada. Tratava ela com certa hostilidade pelo que ela fez. Porque a produção botou tudo no ar. E
meses depois, a Tyra chamou ela no programa, porque a Tyra tinha um programa só dela. E aí ela deixou claro pra Tyra que foi um grande trauma, que ela não tinha superado, que ela nunca tinha assistido. A Tyra falou, é mesmo? Gente, então passa a cena aí pra gente ver. E ela não assistiu. Aí a Tyra falou, eu vi que você não assistiu, né? Que você não olhou pro telão, pra TV. Ela falou, não. Ela falou, então assim, foi um constrangimento maior ainda. Ela falou, meu Deus. Meses depois, e a Tyra ainda estava explorando esse momento do programa, que foi um momento marcante mesmo no programa. Eu me lembro dessa season. Que coisa terrível. Teve outra que sofreu assédio durante uma sessão de fotos, onde o cara, segundo ela, ele, literalmente o modelo, ele ficou excitado. Ela reclamou do assédio durante a sessão de fotos, só que a produção editou de uma forma que parecia que ela tava dando uma de diva, sabe? Parecia que ela tava dando uma de estrela, tava com crise de estrelismo. E aí a Tyra chamou a atenção dela. Ela não foi acolhida em momento nenhum. A Tyra chamou a atenção dela, o Nigel também. Falou, você tem que aprender a lidar com essa situação, tem que aprender a sair sem mexer com o todo. Tem que falar pra ele, ei, para com isso, chega. Chamou a atenção dela. Ela saiu como errada. Péssimo. Horrível. Assim, é absurdo. E aí teve outro momento no documentário da Netflix que foi chocante também, que foi do Miss J. O Miss J, ele também tava com a Tyra, se ele fala que ele tava com a Tyra desde os 14 anos, conhece ela há muitos anos. Esteve no programa durante muitos anos também. Foi demitido. Os 3 foram demitidos. E segundo a Tyra, foi um momento muito difícil. Inclusive, gente, sobre a treta da Tyra com o Jay Manuel, ela não comentou durante o documentário da Netflix. Ele contou toda a história de como aconteceu, e quando questionaram ela falou que não ia falar nada sobre isso e que preferia falar diretamente com ele. Podemos conversar agora sobre o que aconteceu entre você e o Jay? Eu prefiro... Eu devia ligar pro Jay. Eu não quero falar disso aqui. Você quer falar com ele? Mas ele é um homem muito especial. E ponto final. Então assim, ela se esquivou. Ou seja, acho que se no mínimo fosse interpretação errada da parte do Jay Manuel, a Tyra teria falado, cara, não foi bem assim. O que aconteceu foi isso e aquilo. Mas não, acho que a interpretação dele não foi errada, não. Ela foi cachorra com ele mesmo. Mas o Miss J, ele era super divertido, amicíssimo da Tyra. E o que acontece? Durante o documentário a gente descobre que ele teve um AVC, ele teve um derrame. E ele perdeu o movimento, ele não conseguia falar. A vida dele era desfilar, ele era coach de desfile, né, de modelos ali no programa, ele ensinava as meninas a desfilar, ele não podia desfilar e tal. A Tyra nunca foi visitar ele, ela nunca foi visitar o cara. E tipo, isso é extremamente chocante, porque o Jay Manuel foi, claro, o Nigel Barker foi, eles eram também assim, o Nigel tava com a Tyra desde os primórdios do programa. E todos eles foram visitar o Miss J. Mas a Tyra não foi. E ela não comenta sobre isso. Parece que ela só mandou uma mensagem pra ele, falando que espera que ele fique bem, não sei o que e tal. Mas ela nunca foi visitar o cara. Tipo, meu Deus do céu. Sobre o lance do programa aí, deixando de ser sobre modelos e ser sobre a Tyra, um programa pra alimentar o ego da Tyra, tem uma coisa que eu notei na abertura do America's Next Top Model, porque as primeiras aberturas, elas eram com foco nas modelos. E depois, a Tyra começou a entrar na abertura muito. Tipo, a abertura começou a ser sobre a Tyra. Passava rapidinho quem eram as modelos, né, as participantes, mas era a Tyra. A abertura era a Tyra e o fechamento era a Tyra. A cara da Tyra, a foto da Tyra. E eu falei, olha, engraçado isso, porque conforme o povo foi dizendo que o ego dela foi crescendo, e ela queria que cada vez mais o programa fosse sobre ela, muito mais sobre ela, sobre como ela é maravilhosa, sobre como ela é boa, sobre como ela é uma super modelo até hoje, como ela é inteligente, ajudando essas meninas, era pra ser sobre isso. A gente vê na própria abertura, que deixa de ser sobre as participantes e se torna sobre a Tyra. E tem uma coisa nesse ciclo 6 também, que aí é uma minha, que agora eu não me lembro se tem nos outros ciclos também, eu tenho que dar uma olhada, mas no ciclo 6, todo o ensaio fotográfico que as meninas fazem, por exemplo, de bonecos, aí todas elas, uma foi boneco de ventríloco, outra foi fantoche, outra foi marionete, outra foi baby doll, né, bebê boneco. No fim, antes de entrar o momento da eliminação, a Tyra botava uma foto dela na mesma temática do ensaio que as modelos fizeram. Que eu acho que era uma coisa tipo, era uma ideia de dizer assim, olha aqui como que é que se faz. Vocês serão julgadas e deixa a profissional mostrar como é que é. Toda vez. E assistindo a sexta temporada agora, quando aparece a foto da Tyra, todas as vezes eu pensei assim, não tá boa essa foto, não tá boa não. Se essa foto fosse, se você fosse uma das participantes, a sua foto não ia vencer não. Nenhuma das vezes eu achei que a foto dela era
a melhor foto. Nenhuma das vezes. Mas é uma maneira dela se auto-bajular, se provar. Porque, além disso, a casa também onde as modelos ficam é lotada de foto da Tyra. Pra todos os lados. Capa de revista e tudo. É o grande ode à Tyra, sabe? Tyra Mail, que é quando a Tyra manda uma mensagem, um enigma pra elas sobre qual vai ser o mini challenge, sobre qual vai ser a sessão de fotos, e sobre chegou o dia da eliminação, né? Elas gritam Tyra Mail. Então assim, virou muito sobre a Tyra. Tyra. Então, a gente percebe que o programa, as meninas eram selecionadas pra espetacularização, pra fazer reality show, sabe? Não era modelo. Não era. Só que aí a Tyra brincava com os sonhos dessas meninas, brincava. Além do que, as fotos que elas faziam durante a temporada, era como se fosse o book delas. Então elas levavam na agência pra poder dar uma olhada. E aí teve uma das garotas que falou bem assim, no depoimento, ela falou, eu nunca pude usar nenhuma das fotos do America's Next Top Model como portfólio, pra falar, olha o que eu sei fazer. Porque as fotos eram extremamente tratadas, a gente era extremamente maquiada, cabelo, era tudo too much, não tinha eu ali. Era um circo montado. Então, tipo, as fotos não serviam de nada depois que saiu do America's Next Top Model. Aonde que eu vou usar essa foto? Como que eu vou chegar numa agência e falar, olha que foto linda que eu tirei? Porque era um bagulho assim, espetacularização, entende? Tem um ensaio que elas fazem lindíssimo, que eu acho lindíssimo, que é como se elas fossem uma sereia capturada, assim. Mas aonde que você vai usar essa foto aqui? Pra dizer assim, olha como eu sou uma boa modelo. Tem. Book, portfólio, são fotos basicamente cruas pra mostrar que dá pra fazer coisas com você. Então a foto é crua. Daqui aí a gente imagina que vai fazer um ensaio fotográfico Saint Laurent, Giorgio Armani, Chanel, seja lá o que for. Aí vai ser temático. Ah, tá. Mas não dá pra você levar uma foto sua sendo erguida como se você fosse uma sereia e falar, olha só. Porque vocês entenderam mais ou menos? A lógica não é essa. Mas é claro que se você fizer uma grande campanha pro Giorgio Armani, você pode colocar no seu book lá a foto que foi impressa na revista, ou sabe que você recebeu a foto, porque é do Giorgio Armani, então tá vendo pra quem você já trabalhou. Mas quando você trata de reality show America's Next Top Model, tipo, não, amor, essa foto aí não vai valer de nada. E eu ri disso, porque eu falei bem assim, faz sentido, tipo, não era sobre ser modelo de verdade. Eu fiquei gente, esse documentário ele me deixou chocado. Mas ainda vem o maior choque, tá? Segura aí. Por fim, as modelos, elas se manifestaram nas redes sociais sobre depois que saiu o documentário. E, por exemplo, a Shandy Sullivan, que foi a gata da traição, ela escreveu o seguinte: saber que a Tyra não tinha controle sobre a minha narrativa foi por isso que eu fiz. Eu fiz por mim, porque eu importo. Ela deixou claro que só participou do documentário agora porque a Tyra não tinha controle sobre a narrativa, porque senão ela não ia participar. A Adrienne, que foi a primeira vencedora, ela chegou a falar que a Tyra não tá arrependida e que ela não vai se curvar, porque eu acho que todas elas participaram do documentário, contaram as suas histórias. Aí eu não lembro se a Adrienne tá no documentário nesse da Netflix, mas depois só que o povo viu, né, o que cada um disse. E a Tyra, de fato, ela defende. Ela fala que teve alguns erros no programa sim, mas que ele foi quem abriu portas pra muitas meninas. Ele é um produto da sua época e é isso, que ela tem muito orgulho, basicamente. Teve a Lisa, que se manifestou bastante. A Lisa, gente, ela foi uma das minhas favoritas das temporadas. Ela participou da temporada 5 e do All Stars. E eu sempre achei ela fantástica. Só que ela foi a que eu comentei no começo lá, que eu acho que talvez seja um pouco oportunista. Por quê? Nesse documentário de Scandals, ela falou que a produção colocou sacos de pão na cabeça delas e jogou numa van na hora de levar elas pra casa, lá onde elas iam ficar e tal. Assim, um tratamento super esquisito pra desnortear elas. Só que uma outra modelo que participou também do All Stars, ela falou que isso nunca aconteceu. Que não se lembra. Ela falou, gente, por favor, as outras modelos talvez se manifestem aí. Colocaram sacos, eu não me lembro de colocar sacos na nossa cabeça. Ficou meio esquisito. Só que a Lisa, ela é muito explosiva. A Lisa, ela tem um jeito de que ela gosta de uma polêmica, sabe? Então, pareceu um pouco que ela tava usando desse momento pra fazer barulho e chamar atenção de alguma forma, sabe? Mas ela falou muita coisa nas redes sociais. Muita coisa mesmo. Eu achei engraçado que, com essa vontade de falar por que ela não foi chamada pra participar do Netflix, sabe? Às vezes, eu também acho que, às vezes a Tyra também chegou e falou bem assim, mas quem vai participar? Quais modelos? E talvez ela não quisesse que a Lisa participasse, por exemplo. É que a gente não pode afirmar nada disso, tá? Tô falando isso aqui supostamente, tá, gente? Não dá pra afirmar. Mas eu achei engraçado que teve muitas modelos que se manifestaram nesse Dirty Scandals aqui, mas que não estavam no da Netflix. E eu acho que fizeram falta no da Netflix, porque elas iam apimentar
equilibrar as coisas, sabe? Então, não sei qual foi o critério pra escolha das meninas que participaram do da Netflix, que foi o que teve uma repercussão muito maior, né? Teve a Tiffany Richardson, que foi aquela garota que protagonizou talvez um dos momentos mais icônicos, que é quando a Tyra grita com ela, que a Tyra tá com o cabelo vermelho assim, que ela grita, e ela foi uma coisa meio assustadora, porque a Tyra acaba com a raça dela ali, né? Só que na narrativa do programa apareceu que a Tyra se importava tanto com ela que ela tava indignada com a maneira que a Tiffany tava reagindo ali no programa. Só que a Tiffany veio nas redes sociais falar que o programa foi todo editado, que o que a Tyra falou no documentário da Netflix não é verdade, e eu não entendi por que não chamaram ela na Netflix pra poder falar. Porque ela é a protagonista de um dos episódios mais famosos, né? Que foi a gritaria da Tyra. E ela falou que muito foi editado, não foi tudo pro ar. A Tyra falou muito mais coisas pra ela, coisas pesadas, que não foi ao ar porque ia tirar essa narrativa de a Tyra gosta tanto dela que não tá suportando a maneira que ela tá levando o programa, e que a Tyra nunca se importou tanto assim com ela, e que isso se refletia no tratamento dos bastidores. Então assim, eita, tá? Palavras da Tiffany. E aí vem a resposta da Tyra e a coisa mais surpreendente de tudo isso, gente. Ela não pediu desculpas de forma direta, tá? Nem nas redes sociais. E depois do documentário ter ido ao ar e ela ter visto os lados de todo mundo, ela disse que algumas coisas realmente foram longe demais, como o lance com a Tiffany, mas defendeu o programa dizendo que muitas das decisões foram influenciadas por como era a indústria da moda na época. Só que é aquilo, né? Ela começou o programa pra poder quebrar isso. Por que ela se rendeu a isso se o programa não dependia da indústria da moda pra existir, né? E aí a parte mais doida. Ela anunciou um novo ciclo de America's Next Top Model, o ciclo 25. Vocês nem imaginam o que nós planejamos pro ciclo 25. Ou seja, depois de tudo isso, teremos uma nova temporada de America's Next Top Model, completamente nova, vindo aí. Vocês estão passados? Vocês estão passados? E o pior, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tô conversando com um amigo meu, o Guilherme, sobre isso, que a gente era muito doido, né? A gente, quando era mais novo, assistia horrores. E uma coisa que eu conversei com ele e que ele falou é verdade, é que depois desses dois documentários, principalmente do da Netflix, ela anunciou, e de primeira é um baque, porque a gente fala, mas você tá louca? Você tá louca que depois de tudo isso você vai fazer um ciclo 25? Uma nova temporada? Só que foi tão chocante esse documentário que, no momento em que ela anunciar a nova temporada, vai todo mundo assistir. Porque isso reviveu America's Next Top Model. Reviveu essa coisa maluca desse programa. Só que é um documentário de um programa que existiu e não existe mais até então. Então a gente tava vendo uma coisa que já passou, que de repente, no final, quando ela fala e vem aí uma nova temporada, totalmente nova, reformulada, e vamos ver o que vai acontecer. Choque e imediatamente curiosidade. Apesar dos apesares, eu tô doido pra ver essa nova temporada de America's Next Top Model, que a gente vai ter que acompanhar semanalmente, só que dessa vez, agora, meus amores, tem as redes sociais instantâneas. Aconteceu, postou. Reações. E vou dizer uma coisa, quando sair, vou trazer semanalmente aqui pro canal. Vamos comentar America's Next Top Model, a nova temporada. Vamos ter que assistir. Estão passados? Gente, comenta aí se vocês conheciam o programa, se vocês tinham ideia de tudo isso que aconteceu, se vocês assistiram esses documentários. O que vocês acharam de tudo isso? Se vocês querem que eu traga America's Next Top Model quando sair aí as novas temporadas, né? Porque a gente pode falar alguma coisa. Eu assisti agora a sexta temporada. Se vocês quiserem, eu posso fazer um grande apanhadão dela e trazer um vídeo aqui pra vocês, de um grande apanhadão da sexta temporada, que foi a que eu assisti agora, porque é a que tem disponível completa, a sexta e o All Stars. Vocês me falem. Vamos ver como é que vai ser isso. Engaja o vídeo, gente, pra entregar pra bastante gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.